E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aos 7 minutos de cardio, temas importantes da cardiologia em 7 minutos ou menos, tá bem? Nesse aqui nós vamos falar sobre semiologia de valvopatias. Então lembrando que o intensivo de ECG, as opiniões discutidas aqui não são afiliadas ao Harvard, ao Hopkins, instituições onde eu trabalho ou já trabalhei. Pessoal, de maneira bem simples, sempre a cardiologia ela é muito bonita, tá bem? Você pode dividir ela em temas, em subdivisões. Então, sempre que a gente pensar em um problema dentro da cardiologia, vai cair dentro de alguma dessas gavetas aqui. Vai ser um problema muscular, tá certo? Uma cardiomiopatia, tá bem? Uma insuficiência cardíaca, pode ser isquêmica, não isquêmica, hipertrófica, um problema do músculo em si. Pode ser um problema coronário, tá bem? Insuficiência coronária, síndrome coronariana aguda, angina estável. Ou então você pode ter um problema elétrico no coração, tá certo? Aí cai no domínio da eletrofisiologia, de ritmos cardíacos, marca-passo, desfibrilador, tudo aquilo lá, muito bonito. Você pode ter um problema no pericárdio, no revestimento do coração, a gente já falou sobre isso aqui no intensivo de ECG também, tá joia? E por fim, você pode ter um problema valvar, tá? Então, de uma maneira geral, os problemas da cardiologia caem em alguma dessas 5 subdivisões. E as manifestações clínicas, da mesma maneira, você pode agrupar elas, todas as manifestações clínicas cardiológicas, cardíacas, em 3 grandes grupos: manifestações de insuficiência cardíaca, manifestações de baixo débito, tá bem? Que pode ser por insuficiência cardíaca ou não, e também dor torácica. Os problemas de valvopatias, lembrando que a gente está aqui no novembro das valvopatias, no intensivo de ECG, as valvopatias podem causar qualquer uma desses 3 grupos de manifestações clínicas, mas predominantemente insuficiência cardíaca. Certo? Mas podem causar sintomas de baixo débito nas valvopatias obstrutivas, como estenose mitral, estenose aórtica, principalmente estenose aórtica, e também podem causar angina, dor torácica. Mas disparado, a principal manifestação de valvopatias é de insuficiência cardíaca. O que exatamente é insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca tem uma definição clássica, que é o seguinte: é a inabilidade de manter um débito cardíaco suficiente para atender as demandas metabólicas do corpo, dos órgãos, ou então manter esse débito cardíaco suficiente apenas às custas de um aumento das pressões intracardíacas. Então aumenta a pressão de enchimento ventricular e aí causa sintomas de congestão. Então, repetindo, insuficiência cardíaca é a inabilidade em manter um débito cardíaco suficiente ou então fazer isso apenas às custas de aumento das pressões cardíacas. Então a gente vai falar sobre insuficiência cardíaca mais para frente, mas queria deixar essa definição clássica para vocês. Então, manifestações clínicas de valvopatias vão ser basicamente essas que eu falei, vão ser de insuficiência cardíaca, tá certo? Das valvopatias crônicas aqui, tá certo? As valvopatias agudas, uma ruptura de um folheto, tá certo? Endocardite infecciosa, elas têm outra manifestação. Geralmente, se for grave, o paciente apresenta em choque cardiogênico. Mas a grande maioria das valvopatias vão ser crônicas, tá bem? E esses pacientes vão ter sintomas de insuficiência cardíaca que se desenvolvem de maneira insidiosa, tá certo? Essas valvopatias, a grande maioria tem um longo período assintomático, em que o paciente vai remodelando o ventrículo, dependendo de qual for a valvopatia, tá bem? E vai causando uma lesão progressiva valvar. Você pode identificar a valvopatia mesmo num período assintomático ainda pelo sopro no exame físico, e aí eventualmente o paciente chega em uma fase sintomática. E os sintomas vão ser predominantemente de insuficiência cardíaca. Dispneia, desforços, intolerância ao esforço físico, o paciente pode ter edema, ganho de peso, tá certo? Por uma insuficiência cardíaca congestiva, e também pode ter aqueles outros sintomas que eu falei, aquelas outras síndromes, que são angina, dor torácica, ou então síndrome de baixo débito cardíaco, principalmente na estenose aórtica, tá bem? Manifestando-se com síncope, tá joia? Então, a gente vai parar por aqui nessa aula de semiologia, falamos do agrupamento das cardiopatias, falamos de valvopatias da manifestação clínica, e no próximo 7 minutos de cardio a gente vai falar sobre o exame físico em valvopatias, tá bem, pessoal? Então fiquem atentos aí, sigam o intensivo de ECG e até o próximo vídeo.